Retomamos então nossa leitura do Evangelho de João. Prosseguimos do capítulo 1 a partir do versículo 19. Vem aqui, vamos ler a Bíblia juntos. João capítulo 1, nós já lemos o 18 aqui no vídeo passado, a partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra. Nós vimos no trecho anterior a revelação de Jesus como Deus eterno, como Criador de todas as coisas, a aparição de João Batista como aquele que vem pré-anunciar sobre o Criador, sobre a luz, sobre o Logos. E aqui nós vemos a continuidade desse texto,
Ainda temos João Batista aqui aparecendo inicialmente, dando testemunho sobre Jesus Cristo, dizendo quem é Jesus. Ele já disse anterior que ele vem para anunciar de Jesus, que Jesus vem depois dele, mas já existia antes dele, fazendo referência ao que nós vimos no versículo 1. E a partir do versículo 19, continuamos tendo informações sobre quem é Jesus, sobre quem é João, e a curiosidade que esse João está levantando nas pessoas. Olha só. Os judeus mandaram lá de Jerusalém para Betânia, e aqui nós vemos que é Betânia onde João está batizando. Versículo 28, ó, estas coisas passaram em Betânia. Então os judeus mandaram pessoas lá de Jerusalém para saber o que está acontecendo aqui no deserto, no Rio Jordão, e quem é esse homem que está batizando as pessoas lá. Vêm sacerdotes e levitas. E nós vemos aqui também para baixo que esses sacerdotes e levitas que vêm, eles eram de entre os fariseus. Essas pessoas chegam fazendo uma pergunta para João Batista. Quem é você? Quem é você? E João chega, ao invés de dizer, eu sou João Batista, né, meu pai, minha mãe, ele fala, olha, eu não sou o Cristo. É como se ele dissesse, eu sei que vocês estão preocupados em saber se eu sou o Cristo, eu não sou o Cristo. E eles voltam à pergunta, então se você não é o Cristo, quem é você? Você é Elias? Você é o profeta? João responde, não, não sou Elias, não sou o profeta. O profeta aqui provavelmente é aquele anunciado por Moisés em Deuteronômio, fazendo referência ao próprio Jesus Cristo. Então se você não é Elias, se você não é o profeta, se você não é o Cristo, quem é você? Fala para nós, porque tem pessoas que nos mandaram e nós precisamos dar resposta para essas pessoas que nos enviaram. O que você diz sobre você? Que dizes? Então João respondeu, citando Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta de Isaías. E essas pessoas que vieram perguntar quem é João Batista, dos fariseus, eles perguntam, então, por que batizas, se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E o curioso é o seguinte, eles queriam saber quem é João Batista, queriam saber o que estava acontecendo, e eles revelam o motivo do interesse nessa última pergunta, no versículo 24. Por que você batiza, se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta? Por que o batismo é tão importante? Parece-nos que as pessoas que questionam João Batista, né, têm em mente esse texto aqui de Ezequiel 36. Aqui é um texto muito famoso, é a promessa de restauração de Israel. Deus fala assim, vocês jogaram meu nome na lama, mas eu vou restaurar vocês para vindicar a santidade do meu nome. Versículo 21, ó. Eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou. Então Deus fala com o profeta, vai e fale à casa de Israel que eu vou restaurar. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações de onde foste. Não é por amor de vocês, mas é pelo meu santo nome. O que eu vou fazer, segundo Deus diz? Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. A profecia continua, mas eu quero destacar com você aqui o elemento da purificação.
Deus diz, eu vou purificar o meu povo, porque o meu povo não consegue me obedecer. O meu povo se afasta de mim, o meu povo joga o meu nome na lama. Então eu vou trazer de volta a santidade desse meu nome, que foi jogado na lama, e mostrar o valor, a pureza, a santidade dele. Não faço isso por amor de vocês, meu povo. Faço isso por amor do meu santo nome, que vocês profanaram. Eu vou mostrar que meu nome é santo. O que eu farei, segundo Deus dizendo ao profeta Ezequiel aqui? Reunirei vocês, jogarei água pura sobre vocês, vocês ficarão purificados. Eu vou dar um coração novo e colocar dentro de vocês um espírito novo. E eu digo que o texto de João faz referência a isso, porque primeiro as pessoas chegam lá indagando. Por que batizas se não é o Cristo? E aí parece que a preocupação é essa, né? Quem joga água e purifica é o próprio Deus. E João responde assim, eu batizo com água, mas no meio de vocês nem conhecem ainda, vem alguém que é muito mais importante. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João está praticando aqui um ato que aponta para a nova marca da aliança de Deus. A aliança, como Deus instituiu com Abraão, ela é perpétua, ela é para sempre. Mas essa aliança, que até então é instituída pela circuncisão, agora será marcada, demonstrada pelo batismo, não mais pela circuncisão. Depois da morte de Jesus Cristo, através dos apóstolos, essa mudança virá, mas João já está praticando um ato que aponta para isso. E aqui o João, o evangelista, nos diz que essas coisas aconteceram em Betânia, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim tem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado, vim por isso batizando com água. Num dia, chegam as pessoas perguntando por que João batiza. No outro dia, João aponta o motivo dele batizar. Ele fala, olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por causa dele que eu vim batizando com água. Parece-nos que havia uma plateia de João ali, ou as pessoas que estavam sendo batizadas, os discípulos de João, e os seus questionadores já tinham ido embora, porque foi no dia anterior. É como se João dissesse para a plateia, então agora, para os seus discípulos, olha, é por causa dele que eu batizo. Ele que é importante, ele que é a luz, ele que tem a primazia, ele que já existia antes de mim, ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, e é por causa dele que eu vim batizando com água. E em sequência nós temos aqui o batismo de Jesus. Mas olha só, essa marcação aí do batismo de Jesus, que eu deixei aqui, que é da Bíblia de Almeida, da Revista Atualizada, na maioria das Bíblias tem, ela está nos dizendo que esse texto fala do batismo de Jesus. Mas esse texto não narra o batismo de Jesus. João, capítulo 1, a partir do versículo 32, não nos conta do batismo de Jesus. É diferente. Os outros evangelhos dizem, Jesus chegou e falou com João, e falou porque seria ser batizado. João diz que não, e João acaba batizando. E aí vemos que abre-se o céu, o Pai fala, o Espírito Santo desce, Jesus é batizado. Os outros evangelhos narram. Aqui não. Aqui João está contando como foi quando ele batizou Jesus. É um relato aqui, ele dá um testemunho. E nesse testemunho ele diz, olha, eu vi o Espírito Santo descer do céu e pousar sobre ele. Eu vi. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água, então imaginamos que não temos relato, mas João foi comissionado por Deus para batizar com água, e Deus avisou para ele, quando você vir o Espírito descer e pousar sobre alguém, essa pessoa sobre quem o Espírito pousar, é esse que batiza com o Espírito Santo. E o versículo 34 reforça para nós a informação de que aqui é um testemunho, não é um relato do batismo. É um testemunho, porque João diz, ó, eu de fato vi. E eu tenho testificado, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador.
João Evangelista começou esse relato aqui mostrando que Jesus Cristo é o Deus Filho, que Jesus é o Salvador, ele é o Logos encarnado. Agora ele está trazendo outros testemunhos, está trazendo o testemunho de João Batista. João, o escritor, acha mais importante contar como João Batista tinha certeza de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, do que contar o relato do batismo. Visto que este é o último evangelho a ser escrito e João entende que os cristãos já tinham acesso à informação do batismo de Jesus Cristo. Agora ele quer mostrar o seguinte, ele traz a voz de João Batista e João Batista dizendo, é realmente o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei, porque eu fui comissionado para batizar com água e fui avisado que quando eu visse o Espírito descer sobre alguém, aquela pessoa é a que batiza com o Espírito Santo. Então eu de fato vi e eu de fato conto, ele é o Filho de Deus. Nós temos aqui um testemunho forte da divindade de Jesus Cristo, uma pessoa que viu o Espírito Santo descer sobre ele. Tem duas coisas paralelas aqui que eu não ia falar, mas não me aguento, né? Vamos tocar nesse assunto aqui. Primeiro, o Espírito Santo descer sobre Jesus é algo que nós temos certeza que aconteceu, mas não sabemos representar exatamente como, o que aconteceu. Ah, desceu como uma pomba. Sim, desceu do céu como uma pomba e pousou sobre ele. Mas isso abre um leque que nós não temos como definir o que aconteceu. O que desceu do céu? Foi uma pomba, um animalzinho, uma pomba e parou no ombro de Jesus? Ah não, foi um animalzinho, uma pomba, animal pomba, e entrou dentro de Jesus, sumiu, desintegrou e entrou dentro de Jesus. Não, foi uma luz enorme num formato de pomba que desceu e ficou ao lado de Jesus ou entrou em Jesus. Não, foi uma luz no formato de um homem, mas desceu como uma pomba desce. Nós não sabemos. Então, só estou compartilhando essas informações para dizer o seguinte, nós temos certeza que o Espírito Santo desceu do céu e pousou sobre Jesus. Ele desceu como uma pomba. Agora, as possibilidades disso, não entre nessa furada aí, porque não vai fazer diferença nenhuma achar que é uma coisa, achar que é outra coisa. Outra coisa que talvez demande mais tempo para pensarmos é o seguinte, o batismo de João Batista não é batismo cristão. Só para vocês ir pensando, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas vai alinhando isso na sua cabeça aí, tá? As pessoas que são batizadas por João Batista não se tornam cristãs. Ninguém batizado por João deixou de ser judeu e passou a ser cristão. O batismo de João Batista não é marca de aliança. Se chega um estrangeiro e fosse batizado por João Batista, ele não seria a partir dali judeu, pertencente ao povo de Deus. A marca de aliança era a circuncisão. Jesus não entrou na aliança divina, não recebeu a marca quando foi batizado por João Batista. Jesus recebeu a marca da aliança no 8º dia de vida, quando foi circuncidado. O que acontece na vida de Jesus quanto à aliança é o que acontece na vida de todo judeu. 8º dia de vida é circuncidado, depois a Bíblia nos conta, Lucas nos conta que quando dá tempo de purificação, que são 30 dias após o parto, Maria traz Jesus até o templo, oferece 2 sacrifícios. Um sacrifício de substituição pelo primogênito que morreu, porque todo primogênito é do Senhor, e um sacrifício de purificação pós-parto. Estas coisas aconteceram na infância de Jesus, na infância de todos os judeus. Agora, Jesus procura João Batista, mas ele já era rabi, ele já era participante da aliança. Então, quero que você tenha em mente que nenhuma pessoa batizada por João Batista passou a ser cristão. João Batista não exerce, não pratica o batismo cristão. O batismo cristão será instituído após a morte, ressurreição, ascensão de Jesus, quando ele designa que os seus discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 35 diz que no dia seguinte, então teve um dia onde João foi questionado, teve outro dia onde ele viu Jesus e falou que Jesus é o Cordeiro de Deus. Agora no dia seguinte ele estava outra vez com seus discípulos e ele vê Jesus e parece-nos aqui que ele vê de longe, ele fala, olha aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, quando ouvem João Batista dizer que ele é muito importante, os discípulos começam a seguir Jesus. E Jesus, vendo que os discípulos seguiam, falou, ué, o que vocês querem? O que vocês estão buscando aqui? E eles disseram, onde assistes? Jesus respondeu, venham ver.
Eles foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram aquele dia com Jesus. Coisa fantástica, né? Ouviram falar de Jesus, correram atrás dele, Jesus falou: o que vocês querem? Nós queremos saber mais sobre o Senhor, onde é que o Senhor trabalha, onde o Senhor fica, onde o Senhor assiste. E Jesus recebe, venham ver. E o relato nos diz que eles foram e viram e ficaram com aquele dia com Jesus. O texto é muito imediato, né? Olha como se organiza aqui, ó. Venha e veja, eles foram e viram. Vou deixar assim para você ver aqui, ó. Venha e veja, foram e viram. E aí eles ficaram aquele dia com Jesus. Um deles era André, irmão de Pedro. E não nos diz quem é o outro. E pelo que já vimos no Evangelho de João, João costuma esconder sua própria identidade e imaginamos então que o outro discípulo de João Batista é o João Apóstolo. João Apóstolo e André deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus Cristo. E André vai atrás do irmão dele, Simão Pedro, e diz: achamos o Messias, e levou Pedro para Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, fala: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Passa um outro dia, 43, no dia imediato, Jesus resolveu partir, subir de volta para a Galileia e encontrou a Felipe e disse para Felipe: segue-me. E Felipe era de Batsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe então encontrou a Natanael e falou: Natanael, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, achamos aquele sobre quem os profetas falaram. Ele é Jesus, ele é o Nazareno, é filho de José. E Natanael então dá aquela famosa resposta, perguntando, né? De Nazaré? Pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? E Felipe responde: venha ver. Você está em dúvida? Vem ver. Jesus viu Natanael chegar perto e falou para ele: olha, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há enganação. E Natanael pergunta: de onde você me conhece? E Jesus disse: antes de Felipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira. E isso foi suficiente para Natanael falar: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus responde para ele assim: só porque eu te vi debaixo da figueira você crê? Você vai ver coisas muito maiores que esta. E acrescentou: em verdade te digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós temos um relato de discípulos seguindo a Jesus e Jesus os abraçando. Depois outras pessoas que Jesus encontra, Jesus os abraça, fala: venha, me segue. E essas pessoas que seguem Jesus vão anunciar a outras. Você tem André indo atrás de Pedro, você tem Felipe indo atrás de Natanael. Eles estão seguindo Jesus. E o fantástico é que esse Deus, que é o Deus eterno, que é o autor de toda a criação, que é o próprio criador de todas as coisas, que tem todas as características e qualidades que já vimos sobre Deus, que sempre soubemos sobre Deus. Esse Deus eterno está aqui se relacionando com pessoas, conhece as pessoas. Olha para Simão e fala: Simão, você é filho de João. Você não é filho do João? Então eu vou mudar o seu nome. Agora você vai ser Pedro. E aí ele vai andando com as pessoas. Quando Felipe conta para Natanael, encontramos. Natanael duvida: mas não pode ser bom. De Nazaré vai sair alguma coisa boa? E Felipe sabiamente responde: venha ver. E é possível que hoje você olhe para mim, olhe para alguns irmãos e irmãs que eu tenho, para alguns cristãos e fale assim: será que o Deus desse povo aí é Deus mesmo? Será que o Cristo, que é Cristo dessa igreja aí, é o Cristo mesmo, é o Salvador mesmo? Nós podemos ser imperfeitos, mas vem ver e você será surpreendido com esse Cristo perfeito, perfeito. Vem ver, ele está se relacionando com pessoas. Ele está entrando na vida das pessoas. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a vida dos seus discípulos. E quando Natanael testa isso, dizendo: da onde o Senhor me conhece? Ele fala: eu vi você antes, você estava debaixo da figueira, eu conheço a sua vida. E isso é suficiente, então, para Natanael falar: tu és realmente mestre, tu és filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus diz para ele: o que você sabe sobre mim é suficiente para você declarar quem eu sou. Mas você ainda verá muito mais, muito mais.
E considerando que Natanael andou com Jesus, viu todos os milagres, todas as maravilhas, a revelação do Jesus como o Deus eterno, a morte e a ressurreição de Jesus, então Natanael certamente entendeu depois essa referência que Jesus faz aqui, pegando aquele fato de Jacó, que tem uma escada e os anjos sobem e descem. Agora ele fala, os anjos sobem e descem, é sobre mim. Eu sou a escada, é eu que faço a ligação, é eu que levo vocês a Deus. Não é mais sobre uma escada que os anjos sobem e descem. Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É maravilhoso entendermos esse relato. É maravilhoso entendermos esse Deus eterno presente na vida de pessoas. O Deus magnífico, o Logos eterno, se relacionando com pessoas, andando com pessoas, acolhendo pessoas, chamando pessoas. O Deus eterno te chama, te acolhe, anda com você. Lembre-se disso, caminhe com Ele, considere Ele presente em sua vida todos os dias, a cada momento, a cada decisão. Você nunca esteve, não está e jamais estará sozinho. O Logos eterno está contigo. O Deus, o teu Criador, está contigo. Conhece a sua vida e está com você. Conforte-se nisso. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.